Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o quarto programa do canal Esporte Educação. Hoje o nosso tema é da onde se originou o Esporte Educação e o que ele propõe. Então o Esporte Educação ele é originário, na realidade, de uma subdivisão do esporte moderno que era caracterizado pelo esporte de alto rendimento. Então até o final dos anos 60 do século XX, predominava dentro do contexto social esportivo o esporte de alto rendimento, com aquelas características que nós já citamos no programa anterior, né? Que era o privilégio dos mais talentosos, privilégio para aqueles que eram anatomicamente propensos à atividade esportiva, um enorme investimento no desempenho e nas atividades técnicas, seletividade via concorrência, a busca de uma vitória a qualquer custo. E isso caracterizou uma série de comportamentos bastante agressivos, ilícitos, né, de excessiva agressividade dentro do ambiente esportivo. E a partir daí, então, no final da década de 60 do século XX, três manifestações acabam fazendo contraponto às principais características do esporte de alto rendimento, calcadas numa excessiva competitividade. Então nós tivemos na Noruega o programa Esporte para Todos, manifestações de órgãos internacionais como a Federação Internacional de Educação Física e o Conselho Internacional de Educação Física, e também a adesão de uma série de intelectuais da década de 60 a respeito das questões do esporte. E o ponto fundamental desse processo foi a estruturação de uma carta internacional que estruturou uma série de diretrizes para o esporte, que é a Carta Internacional da Educação Física e do Desporto, estruturado pela Unesco. Nessa carta, o objetivo principal é utilizar o esporte como uma ferramenta de inclusão, onde todos passariam a ter um processo de participação garantida, o reconhecimento do direito também à inclusão social através do esporte, e o esporte como uma ferramenta educacional e pedagógica. E esse documento ele passou a influenciar todo o meio social em relação ao esporte, porque ele subdivide o esporte. O esporte deixa de ser um esporte basicamente de alto rendimento e passa também a ter outras vertentes, como o esporte educação e o esporte lazer. O reconhecimento dessa dimensão esporte-educação passa a ser desenvolvido no Brasil a partir de 5 adventos. O primeiro, a Comissão da Reformulação do Esporte do Governamental do Brasil de 1985, a Constituição Federal de 1988, a Lei Zico de 1993 e a Lei Pelé de 1998 passam a reconhecer a manifestação de esporte e educação como uma das manifestações de desenvolvimento do esporte. Em 1998, inclusive, o Ministério Extraordinário dos Esportes acaba estruturando os princípios desse esporte e educação, que foram desenvolvidos o princípio da totalidade, da coeducação, da emancipação, da participação, da cooperação e do regionalismo, que a gente chama. A partir daí se estrutura um novo paradigma de esporte, que é o que a gente chama de esporte contemporâneo. O esporte de alto rendimento continua a perpetuar os seus princípios do esporte moderno, mas agora através do que a gente chama de esporte de entretenimento, que é esse esporte que a gente assiste na televisão, de alto rendimento. Os princípios do esporte moderno continuam sendo desenvolvidos, mas agora tem um processo diferenciado em relação ao esporte, que é o esporte e educação, que é um processo que procura desenvolver o ser humano através de um processo formativo, através de uma educação inclusiva e democrática, objetivando desenvolver uma série de habilidades no ser humano, tais como cooperação, solidariedade, igualdade de oportunidade, justiça, solidariedade e, mais do que nunca, para que o cidadão possa desenvolver as suas ações dentro de princípios éticos e morais. Então, a partir daí, a gente tem então um novo esporte, que é o esporte contemporâneo, onde existe uma manifestação que continua perpetuando os valores do princípio do esporte moderno, que é o esporte de entretenimento, mas se tem uma manifestação muito significativa atualmente, no século XXI, que é o esporte educação, que utiliza o esporte como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento humano. Ele não deixa de trabalhar a competição, mas isso é para uma outra ocasião, para um outro programa a gente poder discutir. Hoje a nossa ideia era, mais do que nunca, entender a origem do esporte educação e o que o esporte educação propõe. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a
a participação de todos, quem teve a oportunidade de assistir o vídeo. Se puder curtir, eu agradeço a deferência ao programa. E quem ainda não se inscreveu, fica o convite para que possa se inscrever e a gente possa dar sequência nesse canal, que é um canal que busca trabalhar uma série de atividades, uma série de informações fundamentais para a gente compreender e, quem sabe, estruturar um esporte na infância com mais qualidade e mais educação e mais formação. Muito obrigado, um grande abraço a todos.